Para além da aplicação financeira, o blockchain é uma tecnologia que pode ser usada em diferentes setores da economia. Não é à toa que o blockchain é citado como uma das tecnologias mais revolucionárias do século XXI, junto com inovações como a inteligência artificial, impressora 3D e computação vestível. Nessa edição de O Rio é Tech, vamos entender melhor a origem, o atual uso, as possibilidades futuras e tudo sobre o Blockchain Rio, que é um grande evento sobre o tema que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de setembro. E eu recebo aqui no estúdio o Francisco Carvalho, à minha direita, que é empresário, fundador e CEO do Blockchain Rio e do Digital Finance. Também aqui na minha frente à esquerda, o Guilherme Baumvorcel, empreendedor carioca, CEO da Tesos e fundador da Rupi Solutions. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Eu vou começar com o Francisco e pela origem. A gente estava conversando aqui um pouco antes, ele falou que isso remonta à Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que me interessa muito, máquina enigma, né, criptografia. Então, Francisco, qual a origem dessa tecnologia? E uma pergunta que é super recorrente, qual a diferença entre blockchain e Bitcoin? Que as duas coisas parecem estar muito associadas uma à outra. Beto, bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa história é anterior, né, à Segunda Guerra, o estudo da criptografia, mas realmente passou a ser estimulada a partir da máquina Enigma, né, quando realmente conseguiram quebrar o código do Enigma. E ali começaram a investir em criptografia, né? Então foi um desdobramento natural da tecnologia, eles continuaram investindo, aí criaram a chave privada, isso foi evoluindo, até que surgiu essa ideia de uma moeda digital, usando criptografia, que não é nova, surgiu em 1990, depois em 2003, e aí finalmente em 2008 com o advento do Bitcoin, né? Que foi criado por criptógrafos durante a crise que a gente teve em 2008, logo após a crise, né? Então a gente tem... Realmente esse termo não existia ainda, blockchain, né? Ele surgiu com o Bitcoin, ele foi lançado com o Bitcoin e esse termo começou a ser usado por volta de 2014, esse termo blockchain, né? Em 2014 surgiu o Ethereum, né? Que é uma infraestrutura em blockchain, mas que trazia um grande diferencial, porque eles construíam contratos inteligentes ali, contratos automatizados que realizam até operações complexas, que usam essa infraestrutura em blockchain e você tem automatização de todos os processos, de muitos processos, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Mas qual é a diferença, qual é a grande vantagem do blockchain em termos de segurança em relação aos contratos que a gente conhece e a questão da centralização e descentralização, que eu acho muito importante isso, né? O blockchain é uma infraestrutura, né? Uma tecnologia de registro distribuído e descentralizado. Isso é muito importante porque é o grande diferencial, né? Quando você fala de segurança, é como se você imagina que todos os servidores estão concentrados fisicamente em um lugar. É muito mais fácil atacar aquilo ali. E na blockchain isso está distribuído por nós, né? Cada um que usa o seu computador para prover segurança para a rede, para processar as transações, é um nó. Então isso distribui todas essas informações por todos esses computadores. Então é muito mais difícil atacar a rede. Por isso que é tão seguro, por isso que essa infraestrutura está sendo usada por governos, por bancos. Né? A gente vai falar sobre isso ao longo da conversa, mas isso traz essa segurança e essa descentralização. Legal. Vou perguntar para o Guilherme aqui sobre... Tem um mito aí nessa história que eu nunca entendi direito, que é um japonês, ele seria um japonês. Só a título de curiosidade, quem é Satoshi Nakamoto? Que figura é essa? Primeiro... Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com Beto, com você, Francisco. Obrigado pela audiência. Satoshi Nakamoto ainda é um enigma também. Várias pessoas se auto-intitulam, até o Elon Musk já falou que ele era. Mas é interessante ter uma aura de mistério, né? Uma aura de mistério nesse caso, porque, como o Francisco estava falando, o Bitcoin, que é a criptomoeda, eu sempre gosto de fazer uma correlação, o mundo sempre tenta se unir de alguma forma, né? Falou do início do blockchain na Segunda Guerra Mundial, mas a gente também teve no Esperanto uma tentativa de uma língua única no mundo. A gente também teve em outras ações de blocos comerciais para tentar fazer um bloco comercial único, que foi a globalização. E o Bitcoin nasceu como uma
uma possível sonho de ter uma moeda única descentralizada no sentido de não depender dos governos, de não depender de inflação, de não depender de políticas monetárias. E aí você tem evolução com Ethereum, que é smart contracts, contratos inteligentes, como ele falou, super complexos, mas podem ser muito simples. Um aluguel, por exemplo, pode estar lá. Você registrar um aluguel, e aí você tem o dinheiro na conta em criptomoeda, e aquele aluguel vai ser pago automaticamente. Se não cumprir com as regras do contrato, ele vai exercendo as regras sozinho. É aplicação simples. E aí eu acredito que o sonho grande é esse, ser uma única moeda. E acabaram nascendo várias outras criptomoedas, mas a grande inovação do Bitcoin, que foi ser uma moeda única, como ele falou em 2008, que não dependesse de crises financeiras, pandêmicas, econômicas ou de guerras na Ucrânia, por exemplo. Na guerra na Ucrânia teve muita gente utilizando criptomoeda para poder se movimentar e movimentar dinheiro. A grande inovação é a tecnologia por trás, é o blockchain, é o contrato inteligente. Da minha parte, como Tezos, que é considerada a terceira geração, existe ainda uma terceira evolução, que é não precisar gastar aquelas, quando se fala em blockchain, todo mundo pensa naquelas grandes estruturas gastando energia, computadores piscando, com luz azul, colorido, arco-íris. Mas explica um pouco isso para o nosso público. Por que é necessário essa infraestrutura tão grande no que é chamado mineração? Tenta explicar que não é fácil o conceito da mineração que está associada à blockchain e a Bitcoin, né? E aí a Tezos já é sem precisar de mineração. Entendi. Então já é uma nova, como você falou, a terceira onda, digamos. Terceira geração. Entendi. E porque hoje já é dividido em prova de trabalho, que é essa mineração, e prova de stake, que é de quanto você tem de valor monetário retido na sua conta. A mineração surgiu e o Bitcoin é finito, tem uma quantidade máxima de Bitcoins. Tem outras moedas que não. E aí, é muito parecido com contabilidade. Eu sou contador e aí, eu gosto de enxergar padrões. E aí, o padrão é muito parecido com contabilidade. O blockchain, sim, uma explicação básica, assim, bem simples, é uma razão contábil. Para quem não entende, é uma forma de registro de qualquer transação, monetária ou não monetária, que tenha valor ou que não tenha valor. E aí, quando você registra por que precisa ter mineradoras em vários lugares do mundo e descentralizado? Mineradores são máquinas, né? Máquinas. Que estão gerando super máquinas. Super máquinas. Processam muito capacidade de processamento. Atualmente precisou usar placas de mineração especiais, porque são as placas onde conseguem rodar mais rápido para poder resolver. Que aí eu vou explicar. Que é quando você registra uma informação, você pode registrar teu nome, Beto. Tá? Quando você registra a informação, se fosse na contabilidade, ia registrar em partida dobrada. Né? Vamos botar o Beto no intangível como se fosse uma marca. Uma marca. NPI. Vai estar lá débito em ativo, crédito de quanto gastou do banco para botar no INPI. Certo. Quando você registra Beto no blockchain, ele é espalhado em milhares e milhões de pedacinhos. Tá? E aí, quando você vai puxar de volta o Beto, eu quero acessar o Beto de novo. Você quer acessar, eu quero acessar, o Francisco quer acessar. Você precisa resolver uma equação matemática. E essa equação matemática começou com 1 mais 1. Então, um computador comum conseguia resolver. E aí ela foi evoluindo. Porque conforme o uso foi aumentando, exatamente, e o número de registros e informações foram aumentando, e aí você precisou ter máquinas hiper preparadas para aquilo, que é uma chamada rig de mineração, que gasta energia, chegam a temperaturas, cada placa de vídeo, né, que é onde processa os cálculos hoje em dia para esse tipo de tecnologia que já é considerada mais ultrapassada,
chega a 100 graus Celsius. Na Islândia, uma cidade da Islândia é um dos maiores países mais frios do mundo, uma cidade aquecida lá com... uma cidade da Islândia, eles montaram uma fazenda, seria um espaço onde tem várias mineradoras, e fizeram um estudo, conseguiu diminuir 4 graus Celsius a cidade inteira. Nossa, caramba! O que é bom para os moradores e horrível para o impacto climático no mundo mundial. Né? Você mudar o impacto climático por causa de uma mineradora. Mas você diz que isso já não é tão necessário, é isso? Não é mais necessário com blockchains que estão no Proof of Stake, que é quanto você mantém. Como a Tezos, Cardano, entre outros. Entendi. E aí você... Pelo contrário, a Tezos nasce com ser eco-friendly. Um computador normal consegue resolver as equações para poder juntar as informações. E pelo que eu entendi, se alguém tentar alterar um pedacinho dessas vários pedaços, o sistema todo já diz, espera aí, tá errado aí, tem alguma coisa errada. Não é isso ou não? Não, é pelo contrário, não tem como, é imutável. Não, mas eu tinha tem lido, como- não tem como mudar. não tem como mudar. Como é que cada pedaço, como é que é o nome? É node? Não. Cada pedaço é como é que Não, chama? registrou. bloco. É o bloco. Um bloco. Então não dá para mudar um bloco? Não, é Não dá imutável. pra mudar. Entendi. bloco. Então tá aí. isso que é o Segurança grande- total. É. 100%, né? Não, isso traz transparência, auditabilidade e rastreabilidade para qualquer transação, né? A gente vai falar sobre isso. Hoje, quando a gente vê na TV a Marfrig falando que rastreia a carne do campo até a mesa, ela está usando tecnologia blockchain. Então, ela gera eficiência, reduz custo de qualquer processo de logística. As maiores empresas do mundo hoje usam blockchain em seus processos de supply, né? Isso é o princípio básico da tecnologia. O uso básico da tecnologia é a supply chain, Então, é logística. vou aproveitar essa deixa sua e vamos falar sobre os outros inúmeros usos de blockchain. Né? Que o evento vai falar sobre isso. Você Sim. falou que o evento vai ter agro, vai ter logística, né? Então, Sim. desmistificar um pouco essa coisa do blockchain estar só ligado à criptomoeda. Né? Sim, o Blockchain Rio é o maior evento sobre o tema na América Latina e a minha visão, quando idealizei o evento, foi exatamente essa, né? Foi trazer os usos da tecnologia, casos de uso real de todas as indústrias, sempre com uma linguagem simples, sem tecniquez, porque eu acho que, parafraseando o indiano chama de acharya, né? O mestre, ele ensina pelo exemplo. Então, se qualquer pessoa que não entende nada de tecnologia vai chegar lá e vai entender os casos de uso real. Você vai ver a Petrobras falando, olha, eu uso tecnologia blockchain dessa forma. Isso reduz custo, traz eficiência para o processo de logística, a Vivo, TIM. Né? Então, a gente tem, a título de exemplo, a gente tem um palco Gov. Né? Então, a gente está recebendo um evento do BNDES, que é o Fórum Blockchain Gov, que acontece anualmente, só de blockchain para políticas públicas. Né? O BNDES tem hoje uma blockchain que é com o intuito de trazer transparência para as contas públicas. Né? Então, esse evento acontece lá no dia 12. Né? Um evento do BNDES, dentro do evento, falando de blockchain da RBB, que é a Rede Blockchain Brasil. Né? Em que estados estão aderindo e começando a usar. Então, a gente tem autarquias, estados. No outro dia, a gente tem um fórum de implementações de políticas públicas, com senadores e políticos falando de implementação de blockchain para políticas públicas. No terceiro dia, a gente tem um evento da FENASBAC, que é o braço de inovação do Banco Central, que está criando o Real Digital e também agora é o regulador desse mercado de ativos digitais, é o Banco Central. Né? Então, a gente tem o governo lá dentro. Você tem ideia da representatividade que isso traz. Né? A gente tem num outro palco os principais bancos do Brasil, empresas de tecnologia. Né? Então, a gente tem Bradesco, Itaú, Microsoft, Banco BV, Inter, todos participantes do piloto do Real Digital, o DREX. Né? A nossa moeda vai usar uma infraestrutura em blockchain, usando uma blockchain permissionada chamada Hyperledger Bezo. Né? Isso está sendo implementado, está sendo desenvolvido há 5 anos. 95% dos países do mundo já está estudando uma moeda digital, uma moeda em blockchain, justamente por essa rastreabilidade, auditabilidade, transparência, enfim, várias programabilidade, né, que é muito importante. O Real Digital ele vai trazer novos produtos financeiros, porque a gente vai ter programabilidade no dinheiro. Então, assim, é uma revolução. E hoje o Banco Central brasileiro é um dos mais inovadores do mundo. Então, a gente está, assim, anos-luz, vide Open Finance, Pix, né? E agora o Real Digital, que é a proposta do Real Digital brasileiro em blockchain, é muito inovadora. Então, assim, vai trazer muita inovação e vai trazer muitos benefícios para as empresas e pessoas de uma forma geral. Né? Num outro palco, a gente tem um palco da indústria, com patrocínio do SESI. Então, a gente tem um evento do agro, em parceria com a Universidade de São Paulo. A gente tem um evento de energia em parceria com a PUC-Rio, com o Ledger Labs da PUC-Rio.
A gente tem um evento de moda digital e phygital legal. nesse palco da indústria. A gente tem um palco da CESPRO, que é a Associação de Empresas de Tecnologia, com evento de petróleo, óleo e gás e tecnologia, games e negócios. Tudo, né? Tudo. Tudo. Todos os né? grandes setores. Que E legal. também um palco são 8 palcos, né, na verdade, mas a gente tem um palco descentralizado passando por toda essa Disneylândia Tech, né? Então até a ciência tem possibilidade de uso dessa tecnologia. Tem um evento lá sobre isso para cientistas, né, chamado DeSci Rio, que traz todo esse processo, né? Você tem hoje funding, patentes, descentralização para tudo. Né? Tudo pode usar essa tecnologia e todas as indústrias vão se beneficiar de alguma forma. Legal. Guilherme, você que tem viajado bastante, você tem né, ido muito para a Inglaterra, né, por conta do seu trabalho, França. Como é que está o Brasil? Então, eu fico muito feliz. A gente teve aqui um programa sobre fintechs e falou-se muito do Banco Central e da proatividade deles, de quererem, sabe, correr atrás. Eu fico muito entusiasmado e orgulhoso disso, né? É legal a gente ter esse sentimento em relação a uma autarquia, ao governo, né? E você, o que você vê de lá e de cá? Como é que está o Brasil? Como é que está a gente na foto? Primeiro, vou até somar a sua primeira pergunta que você fez para o Francisco. Uhum. Parabenizar pelo trabalho dele. O trabalho de ter eventos como o Blockchain em Rio e outros que tem aqui no Rio de Janeiro é super importante. O Rio de Janeiro sempre foi a cidade, né? Essa cidade maravilhosa, como a gente fala. Nosso prefeito fala atual, né? Eduardo Paes. Chega de ponte aérea, vamos trazer para o Rio. O Rio tem tudo para receber evento, para produzir, para executar, para mão de obra, para abrir empresas, e as empresas às vezes são muitas fintechs e empresas de tecnologia estavam nascendo aqui e indo para São Paulo, e agora a gente conseguiu travar isso aqui graças a iniciativas como a do Francisco, empresas como a gente que decidiu ficar no Rio, e aí independe de tecnologia, independe da política, depende de pessoas. Depende de nós três e de todo mundo que está assistindo. Depende da gente se juntar e entender que não é uma questão de competição até com outra cidade, não é uma questão de competição entre blockchains e entre empresas. É uma questão de como a gente faz um Rio de Janeiro melhor para os nossos filhos, para o futuro. E aí os empresários se juntarem para isso é muito importante no Rio, independente de política. Somando a resposta da aplicação, portal da transparência. Todo jornalista tem uma dificuldade absurda de acessar o portal de transparência. Quem já acessou, principalmente o federal, ou municipal, então, assim, a maioria dos municípios, nunca entrei no do Rio, mas municípios menores, então, eu já entrei no federal, nunca entrei em nenhum município, mas imagina que se o federal é complexo de você achar uma informação de quanto aquele deputado gastou, né? Porque a gente fala muito, cobre o político, cobre o seu político que você votou. Isso é muito falado por todo mundo, né? Portal da transparência é muito difícil de você achar. Tem jornalistas que são especialistas, né? Em mexer e procurar informação. Investigadores mesmo. Vira investigador, achar uma informação que deveria ser fácil acesso. O blockchain é perfeito para um portal de transparência, porque ele é imutável, ele é de fácil acesso, ele não precisa ter em várias chains, como a gente chama, em várias empresas de blockchain, como a Tezos, quando a informação, o dado não é financeiro, não tem custo na transação. Então, você poderia botar os dados de uma forma uniforme ali e ter fácil acesso. Aplicação do blockchain para outra, né, em artes, como ele estava falando, em ciência. Então, assim, tem muitas aplicações. A gente tá na infância, né, super infância dessa tecnologia. E no Brasil, a gente tem um cenário que é bem desafiador. E aqui, de novo, o trabalho é divulgar, é conversar, é estar aqui no seu podcast falando, porque a gente tem 30% da população desbancarizada. A gente tem uma população semi-analfabeta ou analfabeta funcional. E aí, como é que você fala de criptomoeda, fiat, termos técnicos para ele, BREX, por exemplo, essa
tem uma crítica, né, ao Brexit. Sim, o Banco Central é super inovador. O BNDES montou sua própria blockchain, sozinho, sem precisar de ninguém, sem fazer licitação. Pô, acho isso super animador. Por outro lado, a gente tem quando a gente olha para a população brasileira, como é que você vai dar acesso ao Brexit se o cara não tem nenhuma conta? A gente tem uma série de bancos digitais. Sim. Que ele poderia... Todo mundo... A gente tem um outro dado muito interessante que ano passado foi medido, que a gente saiu de 70% dos brasileiros que tinham acesso à internet para 90%. Isso é muito importante, bom, muito legal. Só que 90% desses 90% só acessam via celular. Nunca mexeram num computador, num tablet. Mas um banco digital você consegue abrir uma conta no celular. Só que esses 30% não mudam. Tá ali. Fica em 27%, 30% todo ano. E aí, como é que você faz para... Primeiro, ele ter acesso ao banco digital. Para depois ele ter acesso a inovações como o blockchain, que já está mais na frente. Ao Brex. Drex, né? Drex. Brex é a empresa do amigo nosso, né? Exato. Lá dos Estados Unidos. Teve até um amigo nosso também que brincou que Drek. Em Yiddish, né? Que é uma língua simples, né? Relacionada a simples, né? Vamos dizer assim. Eufemizando, né? Exato. Falaram, não tem ninguém que saiba Yiddish, porque poderia ter dado outro nome. E você vai dar acesso ao Drex a uma população que não sabe, que gasta R$10. Esses 30% gasta em média R$10 por mês para ir na casa lotérica pagar. É comum o cara ir na casa lotérica pagar conta. Ontem eu estava com um colaborador da minha empresa, ele falou, eu tenho que passar na lotérica para pagar uma conta. E eu estou falando de um cara que tem escolaridade, líder, eu tinha que passar na lotérica na cabeça dele para pagar uma conta. Então, a gente tem uma dificuldade desafiadora no Brasil. É difícil lá fora também. Tá? Na Inglaterra, eles têm bastante dificuldade, mas eles têm mais educação básica, acesso à informação. Na França também. Mas quando a gente entra no termo de Web3, de blockchain, né, a Web3 é considerada a terceira geração da internet que está envolvendo blockchain, metaverso, todas essas inovações, eles também ainda têm essa dificuldade. Eu tive a oportunidade de uma das ideias que eu tive e apliquei aqui no Brasil, que eu chamo de zero fricção, que é você conseguir pagar qualquer coisa em blockchain, em criptomoeda. Na verdade, em vez de você pagar com criptomoeda, você paga com Pix, um boleto. A gente desenvolveu a compra de qualquer ativo digital através de uma plataforma de e-commerce. Então, você paga Pix, boleto, como se você estivesse comprando no Mercado Livre. E aí não precisa ter um banco físico. Você não precisa ter conta em corretora de criptomoeda, não precisa ter conta... A wallet ela é criada automática. A wallet é a carteira onde você guarda. Quando você compra um ativo digital, alguma coisa que está em blockchain, você tem que ter um wallet, que é uma carteira. Usa o nome carteira porque, de novo, está ligado inicialmente à criptomoeda. Mas a wallet nada mais é do que onde você guarda seus ativos. Tá, então, é uma caixa onde você guarda seus ativos. Wallet acabou sendo o termo em inglês utilizado. E aí a gente conseguiu criar esse zero fricção. E quando a Tezos estava patrocinando o Manchester United, né? E o Manchester United é bem conhecido. Bem conhecido. E na Inglaterra eles são tão fãs de futebol quanto a gente aqui. A gente mais, mas eles são muito... né? Tinha uns hooligans até. Né? Eles são muito ligados ao futebol. E o Manchester United estava montando a estratégia de como eles iam entrar no mercado inglês. Como é que eles iam lançar todos esses ativos digitais? E eu tive a oportunidade... Eu estava lá em setembro de 2021, quando estavam montando a estratégia. Até já estava patrocinando a camisa de treino, a TeamViewer, que era a camisa principal. A gente é representante comercial da TeamViewer no Brasil também. TeamViewer, o software de... A Rupi Solutions tem uma representação comercial da TeamViewer. E hoje a principal patrocinadora da Manchester United é a Tezos, né? Está na camisa principal. E a gente sentou e eu sentei e expliquei o que eu chamo de zero fricção, pagar com moeda,
com cartão, com Pix. Lá eles não têm Pix, paga com cartão de crédito, débito, que é mais utilizado lá. E não tem boleto. Boleto e Pix é uma coisa extremamente brasileira. Isso, e funcional e ótimo. Tá? Boleto... Pagar em 12 vezes, bem Brasil também. Não e uma nota fiscal, né, o equivalente ao boleto fora do Brasil, é zero, sem padrão nenhum. Qualquer empresa faz o seu padrão. E o boleto é um padrão. O Pix é um padrão. O blockchain é um padrão. Sim. E padronizar facilita o acesso. Francisco, a gente está chegando já perto do final, dá um passeio virtual. São 3 dias de evento, né? São 3 dias, 12, 13, 14. O que você aconselha para quem está entrando nisso? O cara é, sei lá, um jornalista, você deve fazer, se você é ligado à comunicação, faz isso, ou você quer conhecer tudo. Porque as pessoas, é muita coisa, eu vi a programação, muita gente, né? Beto... que é imperdível? É tudo imperdível? Eu acho que é tudo imperdível. Na verdade, a gente está falando da maior oportunidade dessa geração. Quando a gente fala de blockchain e IoT, a metáfora que eu costumo usar é a Arca de Noé, né? A gente passa por um ponto de inflexão em que quem entrar agora tem muita oportunidade. A gente fala de um mercado que mesmo o mundo está em crise, em recessão, mas é um mercado que não para de crescer a taxas absurdas, 400% ao ano no mundo inteiro. Né? A gente está falando da digitalização de uma forma geral. Então, assim, você tem que entender, independente da sua indústria ou de qual é o seu trabalho, se é marketing, jornalismo, direito, todos os mercados vão ser afetados. Até uns 3 anos atrás, 4, a gente achava que a uberização era uma revolução. Né? Só que hoje você tem contratos inteligentes, programáveis, que fazem tudo que uma empresa dessa faz. Né? Então, você imagina que o Airbnb faturou 25 bilhões, sendo que um contrato inteligente faz tudo que ele faz. Cobra, executa, paga. Então, tem um intermediário aí que está ganhando muito e as pessoas podiam estar alocando mais barato. Entendi. E os proprietários recebendo mais. Então, assim, isso vai disruptar não só a blockchain, mas IA é uma grande evolução e a internet das coisas, enfim, outras tecnologias. Então, assim, lá a gente vai falar muito sobre tudo isso e para todos os mercados. Então, não importa a sua profissão, não importa a sua área, é importante ir lá e entender. É um festival, então você tem música, tem experiências imersivas, tem experiências com óculos VR, você tem arte, o digital, você tem todo esse ambiente de festival, mas com conteúdo internacional. Pessoas que realmente dominam aquilo no Brasil e no mundo. Então, assim, é uma oportunidade de entender. Todos os mercados vão ser disruptados, a oportunidade é agora, como foi, eu acho que a gente estava falando aqui de Drex, de blockchain, as pessoas vão usar o Drex sem saber que estão usando o Drex, elas vão abrir o aplicativo do celular do banco delas e você vai ter muitas outras opções de investimento e de aplicações, enfim, porque isso vai trazer programabilidade para o dinheiro, rastreabilidade, enfim. É um momento de oportunidade. Né? Eu vivi, já tenho uma certa idade, então vivi esse momento em 1990 com a internet que não foi inclusivo e a ideia é que a blockchain traga uma oportunidade maior, que seja muito mais inclusivo. Então, assim, esse é um momento de oportunidade. Né? Entenda o que está, que se antecipe as tendências e vá, porque é uma oportunidade ímpar. Tem um evento desse porte mundial no Rio, no Brasil, né, é uma oportunidade. Vai ser aonde? Como é que se inscreve? Expomag é o antigo Centro Sul-América de Convenções, né, um dos maiores equipamentos de evento do Rio. E no site www.blockchainfestival.io, né, IO, você tem os links de acesso, é super acessível e é uma oportunidade ímpar de ter um evento desse porte no Rio e no Brasil, né? Eu fiquei curioso. Qual a tua relação anterior a isso? Como é que você foi parar? Porque Na verdade, eu tenho uma empresa de incorporação imobiliária, né? E estudei direito também, mas comecei como investimento, né? Olhando para o Bitcoin como investimento. Aí fiz uma especialização no MIT. Quando entendi o potencial disso tudo, me especializei em blockchain. E aí, quando eu entendi o potencial de uso para todos os mercados, pirou, né? Foi a Red Pill, né, que a gente fala, sim. né? Porque eu entendi que isso é, assim... Eu tenho um outro lado que é do impacto social, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso também no evento. O evento é acessível, é gratuito para autistas e neuroatípicos. Tem toda uma história legal aí. E também muitos projetos sociais que a gente apoia e que vão estar lá, universidades, né? A gente tem parceria com 16 universidades. Então, é uma oportunidade ímpar, assim, para qualquer pessoa e tem que ser agora. Assim, a gente não sabe até quando vai essa oportunidade. Então, assim, talvez 3 anos, uma talvez janela menos. Aí que tá, né? É uma janela e é a maior oportunidade dessa geração.
não só blockchain, mas blockchain, IoT, outras tecnologias. A gente tem que entender e se antecipar as tendências, né? O mundo está mudando muito rápido. Muito rápido. Eu até vou somar. Tem uma coisa que é importante, um disclaimer, né? Começou como investimento. Não é investimento, tá, gente? Isso é importante dizer. Legal. Criptomoeda não é investimento. Existe uma volatilidade e aí as pessoas acabam ganhando dinheiro, mas não é investimento. Não ache, Bacana não essa entre achando que é verdade. investimento. Sim, deu para ganhar dinheiro em algum momento, mas não é investimento de forma alguma, tá? Existem ativos digitais que você consegue ter ganhos mas não compre como investimento. Compre Concordo, como concordo. colecionador, etc. Não, e a Muita grande- gente, quando começou, entrou como, vou operar, porque a volatilidade era muito alta. Volatilidade é quando o preço desce e sobe muito rápido. Então, você comprava por um valor X, R$1, $1, subia muito rápido para $10.000. Sim. Então, parecia uma oportunidade ótima de investimento. Mas não é investimento. Não, tem uma explicação simples para isso, para desmistificar cripto, né? Você imagina que 95% das startups de tecnologia somem ao longo de 2 anos. Pronto. Então, o que a gente acabou de falar que essa tecnologia, essa infraestrutura vai permear todas as indústrias, tudo que a gente conhece está sendo usada por governos, por indústrias. Então, sim, elas têm um potencial enorme como startups. Essas 5 que sobreviverem vão sim, como o Google e como as outras Big Techs valorizaram muito. Por isso as pessoas têm esse olhar de investimento, por isso essa volatilidade. São startups super promissoras que usam uma tecnologia que vai permear tudo que é digital. Então, assim, isso você entende, o que são cripto. O cripto são projetos, startups de tecnologia. Né? Então, é mais ou menos isso, e é uma tecnologia que vai permear tudo que a gente conhece digitalmente. Né? E a gente é cada vez mais digital, o mundo é digital. Então, realmente é uma infraestrutura que vai ser usada por todos os processos. E eu acho que eu estendo o convite ao Blockchain Rio para todos aqueles que até duvidam do que é, que tem medo. Né? A gente estava conversando antes sobre todas as notícias, os detratores, né? Que são notícias horríveis que têm relacionadas a tipo faraó dos bitcoins ou morte de Saquarema. Todas elas, eu tive a oportunidade de investigar e participar, até que na Entrevista, Band, né? eu que dei entrevista nos 2 casos, nunca foi transacionado. No faraó dos bitcoins, ele nunca transacionou uma criptomoeda. Quer dizer, não tem nada tem a ver com Vou te dizer que com não roubo, com bandidagem. uma pirâmide financeira. Isso. A única transação de Bitcoin que ele fez foi quando um dia antes, ele não sabia, mas perto de quando ele foi preso, a esposa dele, que é venezuelana, já estava nos Estados Unidos, e ele transferiu 100% do dinheiro via Bitcoin para ela. Entendi. A única transação de todas as empresas. Foi fugir com a grana de da todo mundo. Gás, consultoria, de todas as empresas dele, eu pesquisei. E isso é a beleza do blockchain. Você tem consegue rastrear. acesso aonde está o registro, ao mainnet, que é onde está o registro. E eu pesquisei em todos os mainnets, de todas as criptomoedas, ele nunca tinha feito nenhuma transação, era pirâmide pura. Teve um outro caso que eu também tive a oportunidade de comentar aqui na Band, foi um assassinato em Saquarema, o cara estava dentro de um Porsche, também se falou muito, criptomoeda, o investidor de criptomoeda é assassinado. Foi olhar, ele Nunca tinha nada transacionado. Ele, mais ainda, ele filmava no YouTube o que ele fazia. Na verdade, ele entrava em sites de opções binárias, que é proibido no Brasil. Opções binárias, para quem não sabe, são plataformas em que você está apostando literalmente se 2 ativos, qual ativo que vai subir primeiro naquele milissegundo. Nossa. É proibido no Brasil. Em outros países não, mas no Brasil é proibido. Não tem regulação. Bacen, CVM, eles estão vem regulando, assim como eles vêm regulando a parte hoje em dia de apostas e tudo mais, ainda nem está próximo de regular essa parte de opção binária. Ele usava as plataformas de opções binárias estrangeiras, filmava, então assim, não tinha nada a ver com criptomoeda. E isso não tem nada a ver com criptomoeda. Então, quem ouviu o farol dos bitcoins, ouviu o assassinato de Saquarema e tem medo. Venha ao Blockchain Rio, que você vai ver. Que é outra história. Que é outra história, impacto real na vida da gente. Alguns a gente vai perceber, outros a gente não vai perceber.
Por exemplo, o nó validador da Tezos aqui na América do Sul é a gente. O nó validador nos Estados Unidos é a Google. Então, é algo realmente como o Francisco estava falando. Está permeando todas as empresas. As big techs, as empresas não techs, vai permear em tudo. Então, assim, o Blockchain Rio é uma oportunidade para quem não... Eu não entendo nada disso. Vem. Quero entender. Vem para o Blockchain Rio, porque você vai sair de lá entendendo alguma coisa para dar um próximo passo. Legal. Pessoal, está acabando o nosso tempo. Queria convidar todos, a Band News vai estar lá cobrindo, então não percam. Quem quiser saber sobre blockchain, a aplicação de blockchain que vai permear todos os setores da economia, Francisco e o Guilherme falaram aqui, queria agradecer a presença de vocês. Não percam, dia 12, 13 e 14 de setembro aqui no Rio de Janeiro, super evento de blockchain, maior da América Latina, sensacional. E também acompanhem pela Band News FM. Semana que vem eu volto. Um abraço e obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigado, Beto. Obrigado, Guilherme.